Graças, paz, irmãos e irmãs, amém? Está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Amém, glória a Deus. Como é bom nós podermos estar na casa de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui. Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és um Deus grande, ó Pai, maravilhoso, Senhor. Ó Pai, não existe outro igual a Ti, ó Pai. Ah, Senhor, como é bom, ó Pai, podermos estar aqui. Senhor, como é bom podermos estar reunidos na Tua presença, Senhor. Te adorar e Te engrandecer, ó Pai. Ó Senhor, assim como é bom poder ouvir a Tua voz, ó Pai, através da palavra, Senhor. Como é bom quando o Senhor fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, fala conosco, ó Pai. Ó Deus, que haja, Senhor, neste lugar, ó Pai. Ó Deus, um verdadeiro mover, Senhor. Ó Pai, um verdadeiro mover de Ti, Senhor. Ó Pai, que nós possamos sentir a Tua palavra invadindo o nosso coração, Senhor, invadindo o nosso ser, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme, ó Pai, e que nós sejamos melhores para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito obrigada. Quem trouxe a água, não vi quem foi, mas agradeço. Me ajeitar aqui. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 15, amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, e sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente lava os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, estáis todo limpo. Ora, vós que estáis limpos, mas não todos, pois sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Até aí. O título da nossa mensagem hoje: Jesus e a lição da mesa. São muitos momentos em que a Bíblia relata a presença de Jesus sentado à mesa, conversando, dando vida à mesa, ensinando em volta da mesa. Mas uma das cenas que ela é mais marcante, que ela está gravada na memória de cristãos e não cristãos, é a imagem da última Santa Ceia. O momento que antecede a crucificação é o momento que Jesus escolheu para estar à mesa. As refeições para Jesus eram oportunidades de se conectar com pessoas, de compartilhar, de ter comunhão. E como eu disse, o título da nossa pregação hoje é Jesus e a lição da mesa. O que é que Jesus nos ensinou à mesa? O que é que Jesus nos ensinou?
Primeiramente, na mesa, nós aprendemos de Jesus comunhão. Na mesa estavam todos juntos, compartilhando o alimento físico para o corpo, mas também a presença daqueles que estavam presentes naquele momento, partilhando o mesmo alimento. Cristo nos ensina a vivermos em comunhão, a partilharmos o pão, a valorizar aqueles que se assentam à nossa mesa, a não nos distrairmos no momento, mas a valorizarmos a presença daqueles que estão na mesa conosco. Seja da sua família, seja da sua comunidade de fé. O meu irmão, aquele que se assenta à mesa comigo, faz parte do mesmo corpo que eu. Somos família. E estamos sendo roubados da comunhão da mesa. Não nos damos conta de que não estamos verdadeiramente vivendo os ensinamentos de Jesus, de vivermos verdadeiramente a comunhão da mesa. Porque a mesa é o lugar de viver a comunhão. A mesa é o lugar de viver o ensino de Cristo. A mesa não é somente o lugar de partilhar do pão, mas é também o lugar de compartilhar as experiências vividas com Cristo. E nós estamos deixando de vivermos a mesa dentro das nossas casas. Nós estamos deixando de viver a mesa dentro da nossa igreja. E quando eu falo mesa, eu falo da comunhão. Nós estamos nos tornando simplesmente pessoas que agem mecanicamente. Quando o ministro do louvor diz, agora levante a sua mão, você mecanicamente levanta a sua mão. Quando o ministro de louvor diz, agora se sente, você se senta, se ajoelha, você se ajoelha. E mecanicamente, nós estamos fazendo as coisas, mas não estamos vivendo verdadeiramente a comunhão. Quantas vezes nós chegamos na igreja e nós nem cumprimentamos os nossos irmãos. Nós nem olhamos verdadeiramente nos olhos daqueles que participam da mesma família que nós. Essa mesa que é servida aqui, este lugar, é lugar de comunhão. E nós estamos sendo negligentes com esta comunhão. Nós não estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensinou. E muitas vezes nós negligenciamos esta comunhão também dentro dos nossos lares. A mesa da sua casa. Como tem sido? Como tem sido os seus momentos com Cristo? Com a sua família? Como você tem vivido em família a comunhão, os ensinamentos de Cristo? Jesus escolheu a mesa para ensinar. Jesus escolheu a mesa para estar em comunhão com os seus discípulos nos últimos momentos da sua vida. Foi a mesa que Jesus escolheu, porque Ele queria estar junto, Ele queria estar perto, Ele queria estar reunido com os seus e dar as últimas orientações, os últimos ensinamentos. Ele queria viver a genuína comunhão. E é isso que o Evangelho verdadeiro e puro nos ensina. A vivermos a comunhão verdadeira. A vivermos a comunhão genuína. Aquela que não é falsa. Aquela que não precisa ser mediada, mas que surge de um coração que é espontâneo. Que é verdadeiro, quando eu realmente me preocupo com o bem-estar daquele que faz parte do mesmo corpo que eu. Nós somos igreja, nós somos família, e família é viver em comunhão. Família é estar junto, é saber do outro, é sentir a dor do outro, é se alegrar com a alegria do outro.
E Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Na mesa, Jesus nos ensina a comunhão. Na mesa, nós aprendemos humildade e serviço. O texto que nós lemos fala que Jesus lava os pés dos discípulos. E neste momento, Jesus ensina que ninguém é maior do que ninguém. Ele ensina a servir o próximo em amor. E essa foi a lição do Mestre Jesus na mesa. Jesus sai do seu lugar na mesa e ele lava os pés dos seus discípulos. Serviço esse que era visto como um serviço mais baixo, como o serviço de um escravo. Mas Jesus, sendo mestre, para lavar os pés dos discípulos. E com isso, Jesus está ensinando os discípulos e está ensinando a nós hoje também, que nós somos chamados para servirmos uns aos outros. Nós somos chamados à simplicidade. Nós somos chamados à humildade. Nós somos chamados a sairmos do nosso lugar de orgulho, de arrogância, e nos colocarmos no lugar de quem está disposto a servir verdadeiramente o próximo. O Senhor nos chama para sairmos do nosso lugar de arrogância, de orgulho, de prepotência, de achar que eu sei mais do que o outro, de achar que eu conheço mais do que o outro, e me colocar no lugar daquele que está disposto a servir e a se entregar e a fazer verdadeiramente em amor qualquer serviço que for para ser feito e desenvolvido na casa de Deus. E não só na casa de Deus, como também fora. O Senhor nos chama a servirmos, a curarmos aqueles que necessitam de cura. O Senhor nos chama a cuidarmos daqueles que estão feridos, a servir o nosso próximo em amor. Se Deus te mandar sair de trás do púlpito e servir lá na Cracolândia, você está disposto? Se Deus me mandar sair daqui e servir lá na Cracolândia, naquele lugar sujo, naquele lugar onde só tem drogados, eu estou disposta a fazer isso? Eu estou disposta a verdadeiramente servir, a amar o meu próximo, a oferecer aquilo que Deus tem de melhor através da minha vida? Se Deus me mandar amar as prostitutas, eu estou disposta a servir verdadeiramente, amando essas mulheres? Eu estou disposta a falar para elas do amor de Jesus verdadeiramente? Eu estou disposta, você está disposto a lavar os pés destas pessoas? É isso que Jesus nos convida para fazer. É isso que Jesus nos chama a fazer. Ele nos chama a servir, a dar o nosso melhor ao nosso próximo, tendo o nosso coração grato em simplesmente saber que estou servindo ao Senhor. Porque quantas vezes nós nos enchemos de orgulho, quantas vezes nós nos enchemos de prepotência, quando o Senhor está dizendo: eu que sou o mestre, lavei os pés dos discípulos, dando a vocês o exemplo, para que vocês também façam o mesmo. O Senhor nos convida a servir e a não fazer por obrigação, mas a fazer por amor, a fazer por dedicação ao Senhor, por prazer em servir. Jesus te convida à simplicidade do Evangelho. O Evangelho puro e simples. Nós temos vivido dias
em que o evangelho, ele tem deixado de ser pregado da maneira genuína e verdadeira como ele é, da maneira simples como Jesus fazia. Jesus sentava à mesa e pregava o evangelho e ensinava e tinha vida relacional. Jesus se relacionava com pessoas, Jesus cuidava de pessoas, Jesus ensinava pessoas. E nós estamos deixando de viver esse evangelho simples, esse evangelho que olha no olho, esse evangelho que não tem medo de tocar, esse evangelho que não tem medo de acolher. E estamos passando a viver um evangelho que vive de modismos. Um evangelho que precisa, me desculpem irmãos, mas de um evangelho que precisa de igrejas de parede preta. De um evangelho que precisa de luzes. De um evangelho que precisa de pirotecnia. O que é isso? Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não é isso que o Senhor Jesus nos deixou. O Senhor nos ensinou um evangelho puro e simples. O Senhor nos ensinou a sentarmos à mesa com os nossos e a chamarmos para perto e a falarmos das boas novas de Jesus. É isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a estarmos na mesa, porque na mesa todos estão na mesma altura. Na mesa todos estão juntos. Na mesa é possível você olhar no olho do seu próximo. E ali você consegue conversar. E ali você consegue compartilhar. E ali você consegue viver comunhão. O Senhor Jesus nos chamou para vivermos esse evangelho puro e simples. Jesus nos convida à simplicidade do evangelho, a voltarmos os nossos olhos para a simplicidade do evangelho, para o mestre que é humilde, para o mestre que é aquele que serve, que é aquele que se entregou pelos seus, que amou os seus até o último minuto. A mesa é lugar de aprendermos com o Mestre Jesus. A mesa é lugar de partilhar experiências. E você que está aqui nessa noite, que é cristão, e conhece o Senhor Jesus, mas que tem se afastado deste evangelho puro e simples, que tem deixado a sua casa, a sua família ser contaminada pelo imediatismo, ser contaminada por tantas coisas que nos afastam de vivermos momentos em família, em comunhão com Deus. Volte aos princípios, volte ao primeiro amor, volte ao seu lugar na mesa com a sua família, compartilhando, vivendo em comunhão, não só do alimento físico, mas do alimento espiritual. Porque o Senhor está nos trazendo a correção. O Senhor está nos dizendo que Ele tem nos chamado a viver verdadeiramente nas nossas casas um concerto. E o concerto acontece na mesa. O concerto acontece na família. Quando você coloca a sua casa em ordem. Quando você coloca Jesus como centro, quando você coloca a mensagem do evangelho como centro, quando você está sentado com a sua família e você não deixa que Satanás roube o momento precioso de viver em família, em comunhão, de partilhar o amor de Deus com o celular, com as coisas que você está vendo, com as coisas do trabalho, e aí o tempo passa, com as conversas torpes. Todo momento é momento de nós aproveitarmos e vivermos e ensinarmos a nossa família o verdadeiro amor de Jesus. Os meus pais nunca perderam nenhuma oportunidade de nos ensinar e de falar de Jesus e de nos mostrar o amor de Jesus em todos os momentos, e momentos simples em que nós vivíamos a comunhão dentro do nosso lar. Hoje nós não vivemos mais culto doméstico. Quem aqui hoje faz culto doméstico?
Isso não acontece mais dentro dos lares, porque nós afastamos Jesus da nossa mesa, porque nós não estamos mais colocando Jesus na nossa mesa, porque Jesus não está mais sendo o centro das nossas casas. Mas o Senhor está nos corrigindo esta noite, e Ele está dizendo para que nós possamos voltar os nossos olhos ao Evangelho puro e simples. Sabe quando é que o seu parente, que você tem buscado por ele, vai se achegar a Jesus? Quando ele puder sentar na mesa com você e ver em você Jesus Cristo. Quando ele puder se sentar na mesa com você e ele puder ver que Jesus está numa conversa simples e diária. Jesus está ali, no pão nosso de todos os dias. Não naquele que alimenta o nosso corpo físico, mas naquele que alimenta o nosso espiritual. Nós precisamos trazer Jesus para a mesa da nossa casa. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa igreja. Nós precisamos trazer Jesus para a nossa comunidade. Nós precisamos trazer Jesus para este lugar de forma pura e simples. De forma pura e simples. Porque é isso que o Evangelho é. O Evangelho não precisa de luzes. O Evangelho não precisa de grandes templos. O Evangelho não precisa de instrumentos musicais maravilhosos. Mas o Evangelho precisa de pessoas que estejam totalmente dedicadas a servir ao Senhor Jesus e a se entregar verdadeiramente a Ele, dizendo: eu quero ser aquele que tira a toalha e que está disposto a lavar os pés do meu irmão, que está disposto a servir ao meu próximo, que está disposto a amar, que está disposto a acolher, que está disposto a se entregar. Você consegue entender a lição que Jesus nos deixou na mesa? A lição que Jesus nos deixou de vivermos um evangelho puro e simples. Um evangelho ao qual você não vive por obrigação, porque alguém te mandou fazer, mas porque você tem prazer em fazer, porque você ama verdadeiramente ao Senhor Jesus, porque você tem prazer de trazer Jesus para a tua casa, porque você tem prazer de trazer Jesus para o teu trabalho, porque você tem prazer de trazer Jesus para todas as mesas que você se senta. O Senhor Jesus pode estar ali com você. O Senhor Jesus pode estar nas mesas que você tem se sentado. O Senhor Jesus pode estar na mesa que você tem se sentado. Ali é um lugar onde você partilha o Evangelho. Ou ali é um lugar onde você se envergonha. E você diz: aqui não, Jesus. Não senta aqui. Não senta aqui, Jesus. Porque esse lugar não te cabe. Jesus nos ensina a lição da mesa. E Ele quer estar sentado conosco na mesa. E eu não poderia deixar aqui de falar sobre essa mesa que está posta nessa noite. Eu não poderia aqui deixar de mencionar essa mesa posta neste lugar. A ceia do Senhor. O texto que nós lemos falava sobre a última ceia, sobre a cerimônia do lava-pés. E eu não poderia aqui deixar de falar sobre essa ordenância do Senhor, sobre o momento em que nós recordamos o que Jesus fez por nós, que Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus. Até que Ele volte, esta mesa deve estar presente nas nossas vidas. Você que é cristão, você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você que desceu as águas do batismo, até que Ele volte, esta é a mesa que deve estar posta. Esta é a mesa.
E eu te convido nessa noite a dar a real importância deste momento. Eu te convido nessa noite a dar a real importância deste momento, a voltar os seus olhos aos ensinamentos de Jesus, a consertar a sua casa, a viver as lições de Jesus na mesa. Porque nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos, para vivermos a ceia do Senhor. E não é um momento banal, não é um momento qualquer, não é simplesmente um ritual, mas é algo que deve estar presente como prática de vida de todo cristão. É um momento em que nós estamos dizendo que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e até que Ele volte, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, até que Ele volte. E eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor tem nos chamado a vivermos esse momento com reverência, a respeitarmos essa mesa que é posta, a respeitarmos o momento da Santa Ceia do Senhor, a reverenciarmos este momento em que não é um momento de simplesmente algo a mais que acontece num culto. Não é. É um momento em que nós estamos celebrando. É um momento em que nós estamos consertando com o Senhor. É um momento em que nós estamos dizendo: Jesus, eu espero ansiosamente pelo dia em que o Senhor virá e eu quero ceiar com os pais. Eu quero cear com os patriarcas. Eu quero participar da mesa com todos aqueles homens e mulheres do Senhor Jesus, que um dia estiveram aqui, que um dia trabalharam pelo Senhor. Eu quero viver esse momento. E o Senhor está dizendo para nós hoje a lição da mesa. Na mesa, nós aprendemos a comunhão. Na mesa, nós aprendemos a humildade e o serviço. Na mesa, nós aprendemos o respeito. Porque o Mestre, o Senhor, se despiu, lavou os pés dos seus discípulos e respeitaram o momento e a ordem do Senhor. E o Senhor tem nos chamado a vivermos também a ordem, a vivermos também o respeito, a sabermos que a casa de Deus é lugar para ser respeitado, que a casa de Deus é lugar para ser honrado, que nós devemos honrar o Senhor com as nossas vidas, que nós devemos honrar o Senhor com as nossas vidas. E eu quero te convidar nesse momento, a você que já conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e pode viver este momento da Santa Ceia, a viver este momento com todo respeito e com toda alegria que essa celebração merece. E eu quero dizer a você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que existe uma mesa posta e que nesta mesa há um lugar especial para você. O Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, Jesus que ensinou a lição do amor, da humildade e do serviço, esse mesmo Jesus que morreu por mim, Ele morreu por você. E se você hoje está dizendo: Karina, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, mas eu ando distante da presença do Senhor, eu ando distante dos caminhos do Senhor, eu ando distante desta mesa, eu ando distante desta presença, eu ando distante do ensinamento do Senhor, de um evangelho puro e simples. A minha casa precisa de conserto, a minha vida precisa de conserto, a minha família precisa de conserto. Senhor Jesus está aqui nessa noite para fazer pela sua vida, para fazer por você. Basta que você se disponha a ir até Ele, porque Ele está aqui. E Ele já tirou as toalhas. E Ele está disposto a lavar os teus pés, a curar as tuas feridas, a sarar a tua vida e a colocar a tua casa e a tua família em ordem,
para que você possa viver verdadeiramente a comunhão da mesa no teu lar. Para que você possa viver verdadeiramente a comunhão da mesa na tua casa. Para que a tua casa seja um lugar aonde se partilha o evangelho, aonde se come o pão, mas aonde também há a presença do Senhor Jesus. Aonde os diálogos são diálogos permeados pela palavra de Deus. Aonde se vive verdadeiramente o evangelho. Aonde nós não damos lugar para contenda. Aonde nós não damos lugar para as obras da carne. Aonde nós buscamos nos distanciar o mais possível do pecado e nos aproximarmos de Deus. Porque quanto mais perto Jesus estiver de nós, quanto mais Jesus estiver sentado à nossa mesa, mais longe e mais distante nós ficaremos do pecado. E eu quero te convidar nessa noite a se levantar e a orar e a falar com o Senhor Jesus verdadeiramente e dizer a Ele nessa noite, se você deseja recebê-lo como seu Salvador, que você diga isso a Ele. Se você deseja consertar a sua casa, se você deseja consertar a sua vida, se você deseja chamar Jesus para a sua casa, para viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem planejado, que você faça nessa noite, para que o inimigo não traga para a sua casa aquilo que o mundo quer, distorção, se afastar de Deus. É isso que Satanás deseja. Mas Jesus deseja para a sua casa comunhão, humildade, serviço, presença. Há uma mesa posta para que você possa se assentar nela.